Alô completo, graças, sejam bem-vindos em mais um encontro do nosso curso teológico Graça e Apostolado. Sim, que prazer poder falar a vocês e, na verdade, aprendermos juntos, porque aprendemos junto com Ele, o Eterno, nosso Senhor Jesus. Ele é a verdade, a única verdade absoluta. E aprendemos dele, sim, aprendemos dele. O tema de hoje é a verdade sobre o dom de língua. Digo tema porque não usamos em nosso seminário o termo grade teológica ou grade acadêmica, porque ao tratarmos com vocês desse seminário, chegamos à conclusão que era interessante usar de uma linguagem simples, isso é, uma linguagem de sermão, para que vocês pudessem entender o tema propriamente dito. Peço a vocês que usem o método científico de saber que o que se fala aqui é bom ou é ruim, é mentira ou é verdade. Qual é o método científico? O experimento. E como vai se experimentar se uma coisa é boa ou é ruim que você está recebendo no nosso seminário? Comparando-a à luz da Bíblia. Vamos lá? Estamos todos. Alguns cristãos sinceros, acreditam que falar em língua é evidência do batismo com o Espírito Santo. Há quem acredite que falar de uma forma incorreta vem dos céus. Há quem acredite. E isso, melhor, e se isso não for certo? Melhor ainda, e se isso não estiver na Bíblia? Vamos ver, juntos, pois aqui aprendemos juntos. Em todo o Novo Testamento, os dons são dados à igreja, ou os dons que são dados à igreja são para cumprir uma função. Vejamos, Jesus ordenou para que pregasse o evangelho em todo mundo, que os seus apóstolos, que até então eram discípulos, pregassem o evangelho em todo mundo. Só que os discípulos só falavam um ou dois idiomas. Como então, dessa forma, pregar o evangelho em todo mundo, se em cada nação se fala um idioma diferente? Aí vem o porquê. Por isso veio o milagre do derramamento do Espírito Santo. Em Atos, capítulo de número 2. Todo o capítulo 2 trata sobre esse derramamento. O verdadeiro dom não se traduz em cosória, e sim em cosária. Não em cosória, mas sim em cosária, que significa falar um idioma que realmente, real, que você não entende. Falar um idioma real que você não entende. Cosolia. Falar um idioma real que você não entende. Falar um idioma real torna a dizer que você não entende. Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19 trata desses idiomas. Leiam, pesquisem, estudem, orem, leiam, pesquisem, estude e orem. Vejamos o que ocorreu no derramamento do Espírito, que relata em outras ocasiões, relatado, melhor dizendo, me desculpe o acadêmico, que é relatado em outras ocasiões, e não só na ocasião do dia de Pentecoste, em Atos 12, em outras ocasiões. Vamos observar que eles não falaram em línguas. Por quê? Que em Atos capítulo 12 eles falaram em línguas, no derramamento. Em outras ocasiões, no mesmo derramamento, eles não falaram em língua.
línguas. Digo, porque não havia estrangeiros. Observe que em Atos 2 havia ali pessoas de várias nações e cada um ouviam os discípulos, os crentes falando em suas próprias línguas, isso é, em seus próprios idiomas. É bom que se tenha isso na mente, para que se possa ter a interpretação real do que eu estou falando. No capítulo 4, capítulo 8 e capítulo 9 de Atos, vocês vão encontrar essas evidências do que acabei de falar. Vamos falar um pouco de como Paulo trata essa questão de língua. O apóstolo do gentil, o grande apóstolo São Paulo, a quem Cristo confiou ser o grande arquiteto da igreja, ou das doutrinas da igreja em graça. Paulo trata desse assunto com verdade, pois a igreja em Coríntio, ele escreve a Coríntio acerca desse assunto, estava repleta de problemas espirituais e contendas e etc. Paulo, ouvindo isso, escreve então à igreja em Coríntio, em 1 Coríntios, no capítulo 14, Coríntios 10 e Coríntios 11. Paulo trata desse assunto, versículo 10 e versículo 11, ele trata então desse assunto. Assim que entendo que em Coríntio havia tradições de religiões ou de seitas, e eles falavam então em línguas, mas que não eram língua de deuses. Vocês entendem? Não eram língua de Deus e eles falavam. Então Paulo trata com sabedoria acerca deste assunto. Ele ouve falar do que estava acontecendo, escreve e trata então com sabedoria. Então entendo da seguinte forma: como julgar alguém que está orando ao Eterno em idioma desconhecido? Digo como julgar alguém. Vejamos em 1 Coríntios, no capítulo 28, podemos ver isso. Se não houver intérprete, eu digo, cala-te. Não houver intérprete para esses idiomas, cala-te. Visto que se um dom é real, pode-se, então, que esse idioma pode ser interpretado por alguém. Se o dom de língua ele é real, e se a pessoa está falando num idioma real, ele sempre pode ser interpretado por alguém. Há uma lógica, há um intérprete. Se não houver o intérprete, então, cala-te. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Assim, e se assim não for, não serve para nada. Se não for assim, não serve para nada. Todos os que fazem isto violam o Evangelho, pois todos os dons têm a seguinte finalidade: para edificar, para a edificação da igreja. Se não for assim, não é do Eterno. Quero terminar com uma afirmação feita pelo jovem Vitor. Graças a paz. Jesus, por certo, nunca falou em línguas. Jesus, por certo, nunca falou em língua. Muito bem, Vitor. Graças a benditos. Até a próxima. Assim é.